Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Esta é a aula número 1 do curso básico de Espiritismo, que tem por tema o início do Espiritismo e Kardec. Nós sabemos que em toda a história da humanidade, principalmente entre os povos mais antigos, na Índia, no Egito, na Grécia, existem evidências da comunicação com os mortos ou com espíritos e também de fenômenos mediúnicos diversos. Existem registros na própria Bíblia de que os hebreus faziam evocações aos mortos. Nós também observamos registros de fatos desse tipo nos escritos religiosos dos Vedas, nas pitonisas, dos oráculos. No entanto, esses fenômenos nunca tinham sido tratados, estudados de uma forma séria, metódica e imparcial. E foi somente no século XIX que isso foi ocorrer, motivado por um número significativo de fenômenos que naquela época eram considerados extraordinários e que causaram um forte impacto na opinião pública e mesmo entre os intelectuais daquela época. Um dos casos bastante marcantes ocorreu em 1848, um caso na pequena cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, que gerou uma repercussão muito grande àquela época, envolvendo a família Fox, mais especificamente as irmãs Margaret, de 14 anos, e Catherine, de 11. A casa onde eles moravam, ela passou a ser perturbada por estranhas manifestações, por ruídos inexplicáveis, numa intensidade que a família, inclusive, não conseguia mais repousar. As filhas Margaret e Catherine, as duas irmãs, resolveram desvendar este mistério, travando um diálogo com aquilo que era considerado por eles o diabo, como causador daquelas manifestações. As meninas, obtendo respostas por meio de um sistema de comunicação, de codificação por pancadas, descobriram que quem produzia aqueles fenômenos era um espírito, o espírito de alguém que havia sido assassinado naquela casa. Da América, esse tipo de fenômeno multiplicou-se por toda a Europa, em particular na França, naquilo que ficou conhecido como mesas girantes. E esse tipo de fenômeno virou moda, né? Era um entretenimento, criou divertimento em diversos salões da França. Nas mesas girantes, um grupo de pessoas se colocavam ao redor de uma mesa, em cima da qual punham as mãos, fazendo com que a mesa se movimentasse em todos os sentidos, podendo inclusive levitar. Em outro tipo de experimento, eles recitavam o alfabeto e a mesa dava uma pancada toda vez que fosse proferida uma letra que servisse ao espírito comunicante para formar palavras. E assim eles começaram a estabelecer um tipo de comunicação inteligente com o agente desse fenômeno que até então era desconhecido. Os seguidores do magnetismo, naquela época, começavam a estudar esses fenômenos interessados, acreditando que tudo não passava de simples atuação de um possível fluido magnético. E é neste clima, é neste contexto, que então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804,
contando 50 anos de idade, ouve falar das mesas girantes. Rivaio era um professor muito respeitado, já tinha publicado algumas obras na área de educação, havia sido discípulo de Pestalozzi, era um homem sério, um homem de notável inteligência, um homem racional e também era magnetizador. No ano de 1854, o professor Rivaio encontra com um colega, também magnetizador, o Sr. Fortier, que lhe conta pela primeira vez sobre essas manifestações das mesas girantes. A princípio, o professor Rivaio não dá muita atenção ao assunto, acreditando também que o fenômeno pudesse ser causado por algum tipo de fluido magnético. A princípio, ele não se interessa. Algum tempo depois, o Sr. Fortier encontra novamente com o professor Rivaio, mas com uma novidade. Ele diz então ao professor que as mesas não apenas se movimentavam aleatoriamente, mas que elas também eram capazes de falar, podiam se comunicar por meio de um sistema de codificação por pancadas. O professor Rivaio, cético, responde: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que não veja no caso mais do que conto para nos fazer dormir. Então vejam que interessante a postura inicial cética do professor Rivaio em relação a esses fenômenos que lhe foram apresentados. No ano seguinte, em 1855, o professor encontra-se com um outro amigo de longa data, o Sr. Carlotti, que lhe descreve bastante entusiasmado o mesmo fenômeno e fala da intervenção de espíritos nesses fenômenos das mesas girantes e falantes, e diz ao professor Rivaio: um dia o senhor será um dos nossos, como que fazendo um convite a ele para que também participasse dessas sessões. E de fato é o que vai acontecer. Depois de um mês desse encontro com o Sr. Carlotti, ele é convidado a uma sessão na casa da senhora Planemazon, e então o professor Rivaio ele presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam e falavam. Ele assiste na mesma ocasião, nesta mesma sessão, uma manifestação de escrita mediúnica ainda bastante rudimentar, utilizando-se um cesto, e pode então confirmar tudo o que ele ouvira falar com os seus próprios olhos. E ele então, observando esses fatos, conclui: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. E foi exatamente o que ele fez. Muito interessado pelo assunto, o professor Rivaio começa a estudar, pesquisar a origem daqueles fenômenos. Enquanto que, para a maioria, as mesas girantes não passavam de entretenimento, o professor Rivaio realmente levou o assunto a sério e começou a formular, naquelas sessões, perguntas que eram de interesse geral, e não apenas perguntas fúteis, perguntas pessoais, como era de costume se fazer. Dessa forma, ele descobriu que
a inteligência por trás daqueles fenômenos nada mais eram do que espíritos que antes viveram como homens na Terra e que agora constituíam um mundo invisível, um mundo espiritual. No seu método, ele comparava as respostas dadas pelos espíritos, ele verificava se havia algum tipo de inconsistência, ele fazia as mesmas perguntas a outros médiuns sem que houvesse contato entre eles, e assim ele foi percebendo que tudo aquilo constituía, todas aquelas informações, aqueles ensinamentos dados pelos espíritos, constituía um todo e que ganhava a proporção de uma doutrina. E é desta forma que, a partir deste estudo metódico destes fenômenos, observando, comparando, analisando, tirando conclusões sobre todas as experiências de que ele participava, que ele reuniu um conjunto de ensinamentos dados pelos espíritos e publicou, em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, um importante marco no início da doutrina espírita. Como seu nome já era conhecido como autor de diversas obras educacionais, como codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio resolve adotar um pseudônimo. Ele adota o pseudônimo Allan Kardec, que, conforme a revelação de seu espírito protetor Zéfiro, teria sido o seu nome em uma outra encarnação em que ele vivera entre os celtas na antiga região da Gália. Allan Kardec, no entanto, não se limitou em publicar apenas o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1858, ele inicia a publicação de um periódico mensal, a Revista Espírita. A Revista Espírita foi um importante canal de comunicação com os adeptos do Espiritismo, os iniciantes do Espiritismo naquela época, e também um importante meio de divulgação da nova doutrina. Kardec esteve à frente da publicação da Revista Espírita mensalmente durante 11 anos, desde a primeira edição, em janeiro de 1858, até a sua desencarnação, que ocorreu em 1869. Ainda em 1858, no dia 1º de abril, Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, podendo ser considerada o primeiro centro espírita do mundo. Essa sociedade tinha por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e às suas aplicações. Ainda em 1858, ele publicou uma obra intitulada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que mais tarde, revista, ampliada, passaria a ser o Livro dos Médiuns, e esta obra então é retirada de circulação. Em 1859, publica um livro, O que é o Espiritismo, com conteúdo resumido sobre a doutrina dos espíritos. Em 1861, é publicado o Livro dos Médiuns. Em 1864, é publicado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro O Céu e o Inferno. E, em 1868, o livro A Gênese, os Milagres
e as predições, obras que compõem aquilo que nós denominamos as obras básicas da doutrina espírita, que serão estudadas detalhadamente em uma outra aula. Como é possível observar, Allan Kardec foi um estudioso sério, dedicado, metódico dos fenômenos mediúnicos espíritas, tendo sido o codificador do espiritismo, que teve o seu início em 18 de abril de 1857. Foi graças a esse olhar diferenciado de Allan Kardec para os fenômenos de efeito físico das mesas girantes, que para a grande maioria era motivo de entretenimento apenas, que a humanidade recebeu o Consolador prometido por Jesus, a revelação dos Espíritos por meio da doutrina espírita. Não percam a próxima aula sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Muito obrigado a todos.